Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos examinar nessa aula 4 casos dos mais relevantes referentes ao Brasil, julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu trouxe para essa nossa aula 4 dos principais casos referentes ao Brasil, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos então ao primeiro caso. O primeiro caso que merece a atenção de vocês é o caso Ximenes versus Brasil. Damião Ximenes Lopes versus Brasil. Em relação a cada um desses casos, nós vamos trazer os principais destaques. O primeiro destaque que esse caso merece é ter sido o primeiro caso relativo ao Brasil julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. É também a primeira condenação do Brasil por uma Corte Internacional de Direitos Humanos. E foi também a primeira sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos relativa a pessoas com deficiência mental. Então, são importantes características desse caso que você deve guardar. Primeiro caso relativo ao Brasil, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Primeira condenação do Brasil por uma Corte Internacional de Direitos Humanos. E a primeira sentença da Corte Internacional de Direitos Humanos relativa às pessoas com deficiência mental. Qual foi o objeto desse caso? O objeto desse caso foi, essencialmente, tratamento desumano e degradante dado a Damião Ximenes em uma clínica que integrava o sistema do SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil. O objeto, então, como dito, violação à dignidade humana em decorrência de tratamento desumano e degradante, ao qual foi submetido Damião Ximenes, que resultou na sua morte. Clínica médica integrava o SUS, o Sistema Único de Saúde. Há ainda a alegação de omissão do Estado brasileiro na fiscalização. Como visto, o Brasil foi condenado, como já destacado, tendo sido inclusive a primeira condenação do Brasil por um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Nessa condenação, que foi unânime, declarou-se que o Estado brasileiro teria violado o direito à vida de Damião Ximenes, o direito à integridade pessoal, o direito à proteção judicial, as garantias jurisdicionais, celeridade, acesso à justiça, destaque, mais de 6 anos, sem qualquer decisão judicial em relação ao caso no Brasil. Também violação ao dever de proteção, na modalidade de proteção insuficiente, tendo em conta a omissão do Estado brasileiro em fiscalizar a referida clínica que integrava o sistema do SUS, o Sistema Único de Saúde. Vamos agora às sanções que foram impostas ao Estado brasileiro. Sanção. 1. Garantir o direito à celeridade para investigar e sancionar. 2. Dever de promover programa de capacitação de profissionais relativos à área de saúde mental. 3. Dever de indenizar. E 4. Publicar a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em Diário Oficial ou Jornal de Circulação Nacional. Observação.
cumprimento parcial da decisão pelo Brasil. Não foi cumprido a obrigação de garantia de acesso à justiça e de promoção de políticas públicas, sujeito à decisão, à supervisão da Corte quanto ao cumprimento dessas obrigações. Portanto, o primeiro caso que eu trago para vocês, Damião Ximenes versus Brasil, vimos o ponto ou os pontos fundamentais em relação a esse caso. Vamos agora ao segundo caso que eu trago para vocês. Segundo caso, caso Escher versus Brasil. Esse caso envolve interceptações telefônicas que foram deferidas pela Justiça contra membros do MST, interceptação telefônica essa, que foi alegado violação ao juízo natural ou ao juiz natural. A interceptação teria sido deferida por juiz incompetente. Alegou-se ainda excesso de prazo, falta de fundamentação adequada, divulgação indevida das interceptações telefônicas. Vamos ao caso. Como falado então, caso 2 que eu trago para vocês, caso Escher versus Brasil. Introdução. Terceiro caso do Brasil, analisado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A sentença do caso Escher versus Brasil foi proferida em 6 de julho de 2009. Descrição do caso. Entre maio e junho de 1999, os membros das organizações Cooperativa Agrícola de Conciliação Avante Limitada e Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais, no noroeste do Paraná, foram monitorados pela Polícia Militar Paranaense por intermédio de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, ainda que sem embasamento adequado. Trechos das gravações que perduraram para além do período autorizado, excesso de prazo, foram vazadas, vazamento indevido, para a mídia, tendo sido veiculados no Jornal Nacional, inclusive. Alegação de legalidade e nulidade das interceptações telefônicas de membros do MST. Ainda, homicídio de Eduardo Agnone, morto por engano no lugar do irmão Celso Agnone, uma das lideranças do COANA e coordenador regional do MST. Houve ainda o homicídio de Eduardo por engano, pois a intenção era matar o seu irmão Celso. Celso, que, como dito, era coordenador regional do MST. O objeto do caso: violação ao dever ou direito de fundamentação, violação à duração razoável da interceptação telefônica, violação ao princípio do juiz natural. A juíza Elizabeth Cater era incompetente e ainda divulgação indevida das gravações. Nós temos aqui, portanto, os principais elementos do caso. Agora vamos ver a condenação e as sanções impostas ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi condenado por violação ao direito à vida privada, privacidade, ao direito à honra e à reputação, ao direito à liberdade de associação e às garantias judiciais, motivação das decisões, razoável duração da medida e juiz natural. Foi, então, sancionado e imposto ao Estado brasileiro a sanção 1. De indenização a cada vítima. 2. Determinação para se investigar os fatos. 3. Publicação no Diário Oficial ou Jornal de Circulação Nacional. Observação: em 2012, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou o arquivamento do processo em razão, nesse caso, do cumprimento
integral da sentença por parte do Estado brasileiro. Agora, o terceiro caso que eu trago para vocês. Esse terceiro caso que eu trago para vocês, Garibaldi versus Brasil, ele foi o quarto caso do Brasil julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso 3, Garibaldi, sétimo Garibaldi versus Brasil. Quarto caso do Brasil analisado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O terceiro caso do Brasil julgado pela Corte foi o caso anteriormente analisado, o caso Escher, julgado em julho de 2009. Já o caso Garibaldi também foi julgado em 2009, em setembro de 2009. Trata-se de homicídio não investigado, não responsabilização dos autores. Em 27 de novembro de 98, o trabalhador rural, sétimo Garibaldi, morreu após ser baleado na coxa, desculpe a trava na língua, hein? Na coxa, por favor, por pistoleiros na cidade de Querência do Norte, Paraná, durante a operação extrajudicial de despejo de famílias de trabalhadores ligadas ao MST, que haviam ocupado naquele mês a Fazenda São Francisco. Objeto do caso: violação ao dever de investigar, processar e punir. Morosidade do Estado brasileiro e falta de diligência. Condenação, nesse caso, foi unânime. Foi determinado que o Estado brasileiro deveria, dentro de prazo razoável e de forma eficaz, concluir o inquérito e, eventualmente, processo instaurado a partir desse inquérito. Ou seja, processo decorrente da própria investigação. Sanções estabelecidas. 1. Identificar, processar e julgar. Se possível, condenar os autores do delito. Investigar omissões e faltas funcionais dos agentes envolvidos. E, por fim, indenizar por danos morais a viúva e filhos de sétimo Garibaldi. Vimos, então, os principais pontos, os principais destaques em relação ao caso Garibaldi versus Brasil. Agora, nós vamos ao último caso que eu trago para vocês. Caso Gomes Lund, guerrilha do Araguaia versus Brasil. O caso Gomes Lund versus Brasil é um dos mais famosos relativos ao Estado brasileiro. Consistiu em uma demanda protocolada em 7 de agosto de 1995 à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então veja que a demanda ela foi submetida primeiramente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana, por sua vez, submeteu o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lembrando que legitimidade para submeter casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é conferida à Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou a algum Estado parte. Então, apenas Estados parte ou Estados partes e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos podem submeter à Corte Interamericana casos de competência da Corte Interamericana. Retomando, portanto, então foi submetido pela comissão o referido caso à apreciação e julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 26 de março de 2009. Versou sobre a responsabilidade do Estado brasileiro em razão de detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas, alguns membros do novo Partido Comunista do Brasil,
e outros camponeses da região, fruto da atuação do Exército Brasileiro para conter e erradicar a guerrilha do Araguaia em plena ditadura militar brasileira. Esse caso tem ligação, atenção, com o caso Barrios Altos versus Peru, em que o Estado peruano foi condenado pelo massacre de 15 pessoas perpetrado pelas Forças Armadas. Objeto do caso: detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de mais de 70 pessoas, membros, como falado, do Partido Comunista e também camponeses. Observação que merece atenção. O Estado brasileiro apresentou como exceção preliminar o reconhecimento da incompetência da Corte Interamericana rationem temporis, em razão do tempo, tendo em conta que os fatos eram anteriores à data de reconhecimento pelo Brasil, 1998, da competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, pois a Corte só julgaria fatos posteriores. Contudo, agora atenção ao detalhe. Tal alegação ela foi rejeitada pela Corte. E rejeitada por quê? Rejeitada, pois o crime de desaparecimento forçado é um crime permanente. Enquanto a pessoa não for localizada, o crime está em processo de consumação. É um crime, portanto, permanente. Como destacado, tal alegação foi rejeitada uma vez que o crime de desaparecimento forçado é crime permanente. Vamos agora à condenação e à sanção ou sanções impostas ao Estado brasileiro. Condenação: violação do direito à vida, direito à personalidade jurídica, direito à integridade pessoal. O Brasil, portanto, foi condenado por violar esses direitos. Violação à liberdade, violação à liberdade de expressão e de pensamento, e violação às garantias judiciais. Condenado, portanto, o Estado brasileiro, a Corte Interamericana impôs as seguintes sanções ao Estado brasileiro. 1. Assegurar acesso às garantias judiciais aos familiares. 2. Violação ao dever de investigar e punir. Logo, a lei de anistia é incompatível com o Pacto de São José e carece de efeitos jurídicos. A Corte decidiu que a lei de anistia ela seria ilegítima, carecendo de efeitos jurídicos, não pode produzir efeitos. Essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos ela acaba conflitando com decisão emitida pelo próprio STF, que entendeu como constitucional a lei de anistia. Veja então o destaque que eu faço para vocês. A decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos conflita com a decisão do STF, decisão proferida na TPF 153, que julgou constitucional a lei de anistia. Prosseguindo então quanto às sanções impostas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil. Dever de fornecer informações, acesso à informação extensível aos familiares, violação ao dever de buscar e receber informações das vítimas, dever de investigar e punir, identificar por todos os meios o paradeiro das vítimas, se possível, garantir tratamento médico, psicológico às vítimas, publicar a decisão no Diário Oficial ou em jornal de circulação nacional, implementar cursos de direitos humanos nas Forças Armadas, legislar, dever de legislar,
tipificando criminalmente a conduta de desaparecimento forçado. E, por fim, pagar indenização às vítimas por danos morais e materiais. Observação: não há ainda manifestação da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o cumprimento da referida sentença por parte do Estado brasileiro. Vimos, portanto, os principais casos referentes ao Brasil julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu trago para encerrarmos uma teoria muito importante em relação aos direitos humanos, porque essa teoria diz respeito ao princípio da dignidade humana. É uma teoria que vem sendo muito utilizada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e também por cortes internacionais de direitos humanos. Teoria dos 5 componentes. O princípio previsto de forma expressa no artigo 1º, inciso 3, dignidade da pessoa humana, funciona como fonte ética, fazendo a pessoa fundamento e fim da sociedade do Estado. Portanto, teoria dos 5 componentes da dignidade da pessoa humana. E quais seriam esses 5 componentes da dignidade da pessoa humana? 1. Integridade física e espiritual do homem. 2. Livre desenvolvimento de sua personalidade. 3. Libertação da angústia da existência da pessoa, garantindo condições mínimas existenciais. Aqui nós temos o chamado mínimo existencial. 4. Autonomia individual, através da limitação dos poderes públicos relativamente aos conteúdos, formas e procedimentos do Estado de Direito. 5. Igualdade de tratamento normativo, dignidade social, ou seja, igualdade perante a lei. A dignidade humana é sempre atingida quando o homem é reificado, reduzido a objeto. É a famosa fórmula objeto de Düring. Bom, pessoal, fechamos a análise dos casos ou dos principais casos do Brasil julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e finalizamos ainda com a teoria dos 5 componentes da dignidade da pessoa humana, muito utilizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para identificação quanto a eventuais violação ou violações à dignidade da pessoa humana. Um abraço grande a todos, até a próxima.